Uma boa noite, um bom sábado a todos os irmãos. Boa noite. Feliz Natal para todos. Essa música foi tão linda e inspiradora, e como eu não creio em coincidências, mas em providência, ela está tão dentro do que eu vou pregar que eu pedi se ele no final pode cantar de novo essa música para a gente. E eu gostaria que você tivesse essa música em mente antes do sermão e depois do sermão. E faça a comparação do que você sentiu no início e depois. Bom, quando nós começamos aqui com poucas pessoas, e a introdução do pastor Moura, eu quase pensei que essa seria uma versão adventista para o deixados para trás, viu, pastor? Mas não creio que será. Quando eu entrei para a igreja, eu aprendi muitas expressões e palavras típicas do vocabulário adventista, que para mim era muito loucura, eu nunca não tinha ouvido falar. Eu lembro que a primeira vez que falaram comigo a volta de Jesus, eu pensava que era Jesus dando volta em algum lugar. Eu entendi a volta de Jesus, a volta, dando a volta. Cevada, glúten, fazer o pôr do sol. A variação musical, lembra da variação? Variação, são coisas que eu não entendia. E às vezes eu fico pensando pessoas de fora ouvindo algumas típicas frases adventistas. Pastores da união agora estão na divisão. Parece que estão dividindo a igreja, né? Várias almas desceram as águas batismais. Para quem acredita em imortalidade é uma coisa meio fantasmagórica. E entre as frases e palavras diferentes, há também costumes diferentes. E um dos costumes que eu aprendi com a igreja é que todas as vezes que houver uma igreja com muitos vazios bancos, muitos lugares, as pessoas vão sentar lá no final. E para não quebrar a tradição, o pregador sempre pede, por favor, podem vir mais para frente? Tem uns 2 textos que vêm e a maioria fica lá. Eu não quero forçar ninguém, mas para não fechar a tradição, e por um motivo didático, eu apreciaria muito se os da laterais, que estão na lateral, pudessem vir para o centro e chegarem mais aqui. Didaticamente vai ser melhor para você, eu garanto. Não estou fazendo isso apenas por mero tradicionalismo, não. Hoje nós temos poucas pessoas, vai ser melhor para você e para o pregador. Quem não quiser, eu respeito. Quem quiser ficar lá atrás, mas se você puder levantar e vir para cá, eu, infelizmente, não creio que não possa descer por causa da câmera. Estou certo? Pode descer ou não? Não posso. Não posso descer, senão eu queria ficar pertinho de vocês aí. Mas como nós temos menos pessoas hoje na igreja, vamos fazer um culto mais familiar. O pastor Ranieri pediu-me... Pode já colocar o PowerPoint o primeiro aqui, que o meu mouse não está funcionando? O pastor Ranieri pediu-me para fazer um estudo com vocês aqui sobre o Natal, sobre o nascimento de Jesus, que eu pudesse pregar alguma coisa. Então, ele não pôde estar aqui por motivo de força maior, eu estou substituindo, e preparei um estudo. Então, vou estudar com vocês a Bíblia. Eu sei que muitas vezes nós estamos acostumados com tanta palestra que a gente está esperando vir aqui, por isso que muitos nem trazem Bíblia, não estou julgando, estou apenas constatando um fato. Muita gente já nem traz Bíblia mais para a igreja, porque são os mesmos versículos de sempre, já sabe de cor. Hoje eu gostaria que você estudasse a Bíblia comigo aqui. Se tiver alguém com a Bíblia do seu lado, senta do lado, nós vamos folhear a Bíblia, vamos ver alguns textos, o que eles significam, e depois, no final, vamos fazer uma reflexão. Então, este será um estudo bíblico sobre o nascimento de Jesus, seguido de uma reflexão espiritual. E não apenas uma meditação para a gente ficar pensando à noite aí. Vamos começar abrindo a nossa Bíblia em João, capítulo 1, versículo 14. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. Na minha tradução, assim está. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Repetindo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Me chama a atenção que nesse texto aqui, a palavra grega que está para habitou entre nós, skeno, é a mesma palavra para armar uma tenda, armar uma barraca. E se você olhar o Antigo Testamento, lá no livro do Gênesis, capítulo 25, Deus fala com o povo assim, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Lembra desse texto? Ali nós temos uma palavra hebraica que é a mesma que aparece no grego aqui no Evangelho de João, armar uma tenda. Por que Deus falou isso? Deus viu o povo de Israel acampando no deserto e falou, olha, vocês têm muitas barracas aí, não tem, Moisés? Tem.
faça uma barraca para mim também, uma barraca sagrada, que vocês vão chamar de tabernáculo, santuário. Por que, Senhor, uma barraca? Para que eu possa habitar no meio de vocês. Por isso que na transfiguração, Pedro falou, Senhor, vamos fazer uma tenda para Elias, para Moisés e uma para o Senhor também, para que o Senhor possa habitar no nosso meio. E o Evangelho de João usa o mesmo verbo dizendo, e a palavra, o verbo, se fez carne e armou sua tenda no meio de nós. Nós estávamos acampados no deserto desse mundo como povo de Israel, saindo do Egito, indo para a terra prometida, e Deus habita em nosso meio. Esse é o significado de Emanuel, Deus conosco. Mas eu quero abrir um parênteses aqui. E se isso tudo for uma mentira? Próximo slide. Você sabe que atualmente nós temos muitos questionamentos à Bíblia. Esse mapa mostra para vocês um pouquinho do cenário onde tudo aconteceu. Se você olhar ali a parte roxa, você tem, eu vou ter que olhar aqui um pouquinho, você tem a parte, eu vou ter que descer um pouquinho, eu espero que eu não atrapalhe a câmera ali, mas eu preciso apontar. Essa parte aqui seria a Galileia. Aqui embaixo você tem a Judeia. Aqui você tem a região de Decápolis, está aparecendo água aqui, obrigado. Eu vou repetir, porque se tiver alguém vendo pela internet agora. Bom, nós temos aqui a região, essa parte aqui não é água não, isso aqui é uma cor azul, que não deveria ser a cor do mapa, é a região de Decápolis. Aqui você tem o Mar da Galileia, bem aqui em cima onde estou apontando. Aí você desce o Rio Jordão e aqui o Mar Morto. Jerusalém ficava aqui embaixo, mais ou menos onde eu estou apontando. Aqui embaixo ficavam as cidades da Galileia. Jesus passou a maior parte do seu ministério na Galileia. Ele nunca morou em Jerusalém. Ele só descia aqui para as festas religiosas. Belém, a cidade onde o Senhor nasceu, estava pertinho de Jerusalém aqui embaixo. Então eles vieram de Nazaré, que ficava na Galileia, para a cidade de Belém, onde nasceu Jesus. Isso dá uma distância de mais ou menos 125 quilômetros. Hoje, pertinho, né? E voltar de Campinas. Naquela época, uma viagem que durava de 3 a 5 dias, que era feita a pé, em lombo de animais. Mas essa velha e querida história tem sido questionada. Eu vou fazer um trato. Toda vez que eu fizer assim, aí é só mudar de slide lá. Eu vou dar um exemplo para vocês. E por que eu estou colocando o questionamento à história? Eu recebi um telefonema essa semana de uma moça, ligando de algum lugar do mundo, querendo me perguntar sobre alguma questão de passagem da Bíblia. E ela falou de algo que tem sido a minha preocupação. Eu falei assim, olha, eu fiz uma palestra aqui na formatura de teologia, que se eu tivesse tido essa conversa com você antes, eu tinha usado isso aqui como exemplo na palestra. Ela falou assim, sabe o que é, pastor? Nós nascemos na igreja, nós conhecemos as doutrinas da igreja, mas a gente não conhece a base bíblica delas. E às vezes eu não me sinto preparada para responder o que eu creio diante de quem não crê. Porque, irmãos, é verdade, isso aqui é muito bonitinho, mas cuidado, principalmente você que cria filhos. Você veio para cá para criar os seus filhos num ambiente cristão, eu respeito isso, mas cuidado para não colocar o seu filho numa bolha. Tem pais que querem tirar o filho de fora e trazer para cá para ele não ter problemas lá, e aqui vira bolha. E a gente acaba acostumando a bolha. É tudo muito óbvio. Eu chego aqui e falo, porque Ellen White disse que, e todo mundo diz amém. E fala isso na USP. Nós acreditamos muito no... Sabe? Todo mundo fala. É muito fácil. E quando você está sozinho? E isso hoje tem sido questionado. E eu pergunto a você, você estaria pronto para ser questionado com relação à Bíblia? Eu vou dar o exemplo de 2 homens que estão vendendo livros a rodo aí. Um deles, o primeiro que aparece à esquerda de vocês, John Dominic Crossan, um ex-padre, hoje escreve muitos livros sobre Jesus, questionando a história da Bíblia. O outro, Bart Ehrman. Os dois têm escrito muitos best-sellers, livros famosos aí, questionando a veracidade da Bíblia. Com o primeiro, eu já tive a oportunidade de participar de um debate num fórum na Universidade Federal do Rio de Janeiro, quando ele esteve no Brasil. O segundo, eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas já li praticamente todos os livros deles. E falo com os irmãos, são argumentos fortes. E nessa noite eu vou dar um dos argumentos que eles dão para duvidar do Jesus da Bíblia, baseado na história do Natal. O argumento que eles usam é o seguinte: se você olhar a Bíblia, Mateus e Lucas se contradizem, frontalmente. Por isso que eu pedi você para ficar com sua Bíblia aí. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Você está tão acostumado a ouvir a história, a velha e feliz história do presépio, de Belém, Jesus e Maria, e quando alguém que não acredita desafiar você com isso. Por isso que eu faço um apelo aqui aos jovens. Não leiam a Bíblia, estudem a Bíblia.
Tem diferença, não são sinônimos perfeitos. Ler e estudar não são sinônimos perfeitos. Não fica acostumado só com aqueles chavões da igreja, não. Procura perguntar, será que o que estão me ensinando na igreja é verdade? E pais, desculpem, antes que você pense que eu estou colocando dúvida na cabeça do seu filho, é melhor eu, como pastor, colocar esses problemas para eles e respondê-los, a que eles vejam isso na internet ou com algum colega da universidade. Eu fiz um apelo para os teologandos formandos aqui. Ou você ensina a Bíblia para a sua igreja, ou um dissidente vai fazer, ou um ateu vai fazer. Olha o que eles argumentam, e veja se no princípio não parece fazer sentido. Sua Bíblia está aberta em Mateus? Olha a versão que Mateus dá para o nascimento de Jesus. Eu coloquei até um resumo ali no meio. Mateus começa dizendo que Jesus nasceu... Dá para dizer pelo menos um pouquinho aqui? A minha vista já não está ajudando um pouquinho. Jesus nasce em Belém. Essa é a versão de Mateus. Mateus não fala nada de Jesus ter vindo de Nazaré. Olha lá, Mateus capítulo 2. Ajudem-me aí, porque eu não estou conseguindo ler daqui. Mateus capítulo 2, verso 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias de rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Aí vem um segundo ponto. Mateus fala que Jesus nasceu em Belém e que vieram os magos visitar Jesus. Em seguida, o que Mateus fala? Jesus escapa para onde? Para o Egito, não é isso? Depois da visita dos magos, Jesus foge para o Egito. Isso está em Mateus, capítulo 2, verso 13. Não é isso? Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e lhe disse, dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matar. E em seguida, Mateus fala justamente o quê? A perseguição de Herodes. Então vamos imaginar a cena só com Mateus. É aquela visão tradicional de muitos filmes e historinhas que contamos na escola sabatina. Maria vindo desesperada ali com José, os magos chegam, Maria acabou de dar à luz a Jesus, muitas vezes a cena mostra uma gruta com vaquinha, os bichinhos no presépio, Maria coloca Jesus numa manjedoura ali, aí vem os magos, oferecem presentes para Jesus, e de repente os magos, quando estão voltando, José ali, depois daquela noite de Natal, vai dormir ali na estrebaria, aí ele sonha com o anjo, pega a mulher e o menino e foge agora. Aí José levanta correndo, enrola a criança num pano, pega Maria, coloca no jumentinho, e saem os três correndo desesperados para o Egito, e ficam lá. E enquanto eles estão fugindo, vem Herodes e faz o quê? Mata as crianças de Belém. Essa é a versão de Mateus. Tem alguma coisa que eu deixei a mais? O último. Depois disto, eles saem do Egito, aí que eles vão morar em Nazaré. Verso 23. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré. Ponto final. Viram a estrutura de Mateus? Agora vejam como Lucas é aparentemente contraditório. Agora abra sua Bíblia em Lucas. Lucas capítulo 2 também. Lucas, para começo de conversa, ignora completamente a história dos magos e do massacre. Lucas capítulo 2 diz que José e Maria moravam em Nazaré. Eles foram acidentalmente parar em Belém por causa de quê? Do censo do imperador. E depois que eles foram parar em Belém, o que acontece no capítulo... o que está escrito ali é... A família vem de Nazaré, o vermelho ali. Jesus nasce circunstancialmente em Belém. Foi um acidente Jesus nascer lá. Aí o próximo. Depois que Jesus nasce lá, o que acontece no 8º dia? Circuncidado. E no 40º dia do nascimento de Jesus, o que acontece? É apresentado nu? Mas Herodes não estava procurando para matar? Viram que aparentemente é uma contradição? Vejam bem, se Herodes estava procurando o menino para matar, como é que eles pegam o menino ainda, vão circuncidar, depois de 40 dias, que é o período ali da purificação, levam o menino para o templo, aí Jesus é apresentado no templo publicamente, vem Simeão e Ana, pegam o menino ali, falam algumas palavras bonitas, não menciona nada acerca de magos, nem de fuga do Egito, nem perseguição de Herodes. A história parece ir para um outro rumo. Como é que a gente harmoniza isso? Entenderam a crítica que eles colocam? E a princípio ela parece fazer sentido.
Como é que a gente lida com isso? Bom, tem outros problemas também. Pode mostrar o próximo slide? Outros problemas. Segundo a história, o censo não chegou a cobrir... Gente, vocês me perdoem, eu não consigo mais ler de longe assim, viu? O censo não obrigava as pessoas a saírem do seu domicílio. Isso é o que os historiadores dizem. Então, Lucas errou. Porque diz que eles foram obrigados a sair de Nazaré por causa do censo. O censo não obrigava a isso. Outro detalhe. Jesus nasceu na época que Herodes era governador. Herodes morreu no ano 4 a.C. E o Evangelho de Lucas fala que foi o censo na época que Quirino era governador da Síria. O problema é que Quirino foi governador da Síria no ano 6 depois de Cristo. Vamos ver se vocês aprenderam. Em que ano morreu Herodes? 4 antes de Cristo. Quirino foi governador da Síria quando? 6 depois de Cristo. Então tem um problema aí. Olha aqui Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 2. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Então, pela história, quando é que ele foi governador da Síria? Ano 6, depois de Cristo. Herodes já tinha morrido há pelo menos 6 anos. Não, 10 anos. Herodes já tinha morrido há 10 anos. E essa contradição, como é que a gente lida com ela? Mais um. Joséfo fala desse censo. Eu vou explicar o censo de Quirino, o que foi. Flávio Joséfo nos explica. Esse censo aconteceu o seguinte. Depois que Herodes morreu... Pode voltar ao slide anterior, só para eu explicar aqui, depois eu volto nesse. Depois que Herodes morreu, quem foi o filho dele no lugar dele? Quem se lembra? Está na Bíblia o nome dele. Arquelau. Arquelau foi um desastre. Então, como Arquelau foi um desastre, no ano 6 depois de Cristo, o imperador de Roma chamou Arquelau em Roma para prestar contas que estava uma bagunça. E nomeou Quirino como procurador da região. E sabe o que Quirino fez? A mando de Roma, mandou contar o censo das pessoas, porque antes a terra pertencia à família de Herodes. A Judeia pertencia a Herodes. Agora a Judeia passou a pertencer ao imperador romano. Então, se você tinha uma casa dentro da Judeia, você tinha que pagar a Roma para ter a sua casa. Então, era importante contar quantas pessoas estavam ali, para cada um poder pagar pela casa dele. Então, explicando, é como se você comprasse agora um terreno em Lagoa Bonita, está construindo a sua casinha, e de repente chega o governo americano, tira do presidente Lula o governo do Brasil e coloca um interventor americano aqui. E o interventor fala, a partir de hoje, essas terras pertencem aos Estados Unidos. Eu sei que você pagou por sua casa, mas você pagou ao governo brasileiro. Agora você vai ter que pagar de novo os impostos para ter a sua casa ao governo americano. Aí tinha um homem chamado Judas, da Galileia, que fez uma rebelião sobre isso. Aliás, o evangelista Lucas menciona no livro de Atos a rebelião desse Judas. Mas isso foi quando mesmo? No ano 6 depois de Cristo. Como é que a gente explica isso? Bom, vamos passar o próximo slide e vamos ver. A primeira coisa que a gente tem a favor do texto bíblico é que Suetônio, que foi um antigo escritor romano, historiador romano, ele diz que Augusto César, reviveu o ofício dos censores, que há muito tempo estava em desuso. E ele tinha feito isto para contar oficialmente o povo. Então nós já temos uma coisa a favor da Bíblia. Isso os críticos não questionam. Augusto César fez muitos censos. Aliás, na biblioteca do Museu Britânico, você tem vários censos romanos. Eles ocorriam a cada 14 anos. Vamos mais um detalhe. A ideia de um censo, olha o que escreveu um crítico da Bíblia. A ideia de um censo requerendo que indivíduos se movam de sua cidade natal para a cidade de seus ancestrais é algo difícil de aceitar. E eles questionam que o império, não tem nada que fale de um censo em todo o império. Mas vem cá, o evangelista Lucas fala que houve um censo em todo o império. Mas isso não significa que ele deveria ocorrer no mesmo tempo. Compreende o que eu quero dizer? O imperador falou que todo o império deveria recensear, mas cada um no seu turno, na sua época. Tanto é que Belém estava tendo um censo, mas não fala de nenhum censo em Jerusalém. O evangelista Lucas não fala nada em Jerusalém, nem nas cidades em redor. Parece que cada vila tinha o seu recenseamento no seu tempo. Agora, será que as pessoas realmente não eram obrigadas a sair de sua casa? Olha o que diz a história. Próximo.
Vejam esse papiro encontrado, ele data do ano 104 e mostra uma série de censos que foram dados por ordem de Roma. E um deles me chamou a atenção, porque ele menciona o prefeito do Egito sendo obrigado a participar do censo. E olha o que ele diz: é chegado o tempo para que o censo seja feito de casa em casa. É necessário compelir a todos que por alguma razão estejam residindo fora de suas províncias a que retornem para o seu próprio domicílio de origem, para que possam tanto tornar efeito a ordem regular do censo, como também atender diligentemente ao cultivo de sua seção. O que esse documento do passado está me dizendo? Que as pessoas eram obrigadas no censo o quê? A voltar para casa. Então está vendo que a história confirma o que a Bíblia diz? Não é o contrário? Mas a gente tem que conhecer essas coisas, senão como é que você vai responder a quem não acredita na fé? Mais um. Agora, e o tal do Quirino, pastor? Você falou que ele foi governador no ano 6 depois de Cristo. Jesus nasceu no ano 4 antes de Cristo, porque Jesus nasceu na época que Herodes era o governador. Alguém deve estar perguntando, mas Jesus nasceu antes de Cristo? É isso mesmo. Vocês sabiam que nós temos de 4 a 6 anos de erro na história? Foi um cronologista chamado Dionísio Exíguo, que a mando do Papa estava fazendo a cronologia e ele resolveu datar as coisas a partir do nascimento de Jesus. E ele cometeu um erro de 4 a 6 anos. Então hoje nós não estamos no ano 2010. Nós podemos estar no ano 2014 ou 2016. Nós temos de 4 a 6 anos de erro na história. Fiquem tranquilos que isso não atrapalha nada às 2.030 tardes e manhãs. Não atrapalha nada, viu? Por que o pessoal não mudou? Porque dá muita bagunça. Imagina agora mudar todos os livros, entende? Então, na verdade, deixa como está, mas Jesus nasceu antes de Cristo por um erro que se cometeu. Foi um erro, deixa para lá. Mas, tudo bem, mas tem 10 anos entre Jesus e Quirino, como é que a gente explica isso? Nós temos 2 hipóteses. A primeira delas é que Quirino foi governador da Judéia por 2 vezes. Vou mostrar essa para vocês. Há vários argumentos a esse favor. Primeiro, os últimos anos de Herodes também foram suspeitos, então Roma pode ter nomeado um interventor Quirino. Segundo, Quirino guerreou contra vários povos, inclusive os onomandenses, uma tribo da Galácia e da Sicília. Ora, se ele guerreou em nome de César, então ele já era governador, legatus, porque senão ele não faria essa guerra. Ou pelo menos legatus Caesaris, ele era um governador adjunto. Eu vou mostrar algumas evidências disso na história. Próximo slide, por favor. Nós temos esse Lapis Venetus, é um documento antigo de Roma que fala de um censo de Quirino. Eu sublinhei de vermelho lá, estão vendo? Ó, Quirino, census, em latim. E alguns datam essa inscrição do ano 10 a 6 a.C. Então existe a possibilidade que Quirino tenha sido governador da Judéia 2 vezes. Uma vez lá por volta da época do nascimento de Jesus, e depois ele voltou a ser governador na época do ano 6 depois de Cristo. Tem outro documento que evidencia isso. A Pedra de Antioquia, ela também menciona o Quirino como um dos prefeitos da época de Júlio César. E essa pedra é datada entre o ano 11 e o ano 1 a.C. Então nós temos essa possibilidade na história, não é uma certeza, mas é uma possibilidade de que Quirino tenha sido governador 2 vezes. Lucas está falando da primeira, e esses críticos estão falando da segunda. Mas tem uma outra possibilidade também. Se você pegar o texto grego de Lucas, ele pode ser lido de outra maneira. Vamos ler Lucas capítulo 2, verso 2. Na sua Bíblia está assim: este é o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. Não é assim que está? No original grego nós temos assim: aute, este, apógrafe, este é o censo, prote, primeiro, quando se tornou governador da Síria Quirino. Você pode ler isso de outra maneira. Esse prote, ao invés de ler primeiro, pode ser lido antes. Este é o censo ocorrido antes que Quirino fosse governador da Síria. Entenderam as duas possibilidades? Então Lucas não está falando de um censo de Quirino, mas um censo ocorrido antes que ele fosse governador. Qual das duas é a melhor? Eu não sei, irmãos. Eu só sei que é o seguinte: a história do passado é um quebra-cabeça de 1000 peças
das quais 950 estão desaparecidas. Então a gente tem que montar muitas coisas com buracos. Olha, Nero botou fogo em Roma, a biblioteca de Roma pegou fogo, destruiu quase tudo. Nós temos um grande ato. O pessoal pensa que história é igual a Indiana Jones, ou a caçadora de relíquias, que o pessoal entra lá, está a sala com a teia de aranha, os livros lá para ser empoeirado. Não, não é assim, não. E pior que os críticos passam essa imagem na televisão, nos documentários. A história está completinha lá, e quando eu vou não encontro nada, então é porque não existiu. Não é assim. Vocês sabiam que eu não tenho nenhuma prova? Quem assistiu o filme Alexandre? Deixa eu ver, quantos viram o filme Alexandre? Ah, muitos. E quem conhece a história de Alexandre o Grande também? Vocês sabem que a história conta que Alexandre o Grande morreu na Índia. Ou possivelmente em Babilônia, mas por uma doença que ele contraiu na Índia. Foram 5.000 quilômetros que ele percorreu com o exército dele. Você sabia que nós não temos nenhuma prova arqueológica de que Alexandre o Grande esteve na Índia? Nenhuma. Nós não temos nenhuma prova arqueológica do tempo de Alexandre que Alexandre existiu. O documento mais antigo que menciona Alexandre data de 300 anos depois da morte dele. E a cópia que nós temos data de 600 anos depois. Nós não temos nenhuma prova histórica da existência de Sócrates nem de Platão. E ninguém duvida deles. De Jesus querem duvidar. Entenderam como a história é feita? Um queijo suíço cheio de buracos. Por isso que eu tenho dificuldade. Então eu não sei qual das duas procede. Eu não sei se a Bíblia está falando que Quirino foi governador 2 vezes, ou se está falando de um censo antes dele se tornar governador, mas tem a possibilidade. E antes de continuar, deixa eu abrir um parênteses para dizer 2 coisas. Primeiro, eu não vou longe. Fique tranquilo que ninguém vai precisar ficar muito tempo aqui. E segundo, pastor, eu não vou decorar tudo isso. Deixe-me dizer 3 coisas para você. Letra A. Eu não sou gênio. Eu costumo dizer para meus alunos em sala de aula, eles já ouviram isso várias vezes, eu vou agora falar para a igreja aqui, que em sala de aula você não aprende nada. Você entende. Aliás, essa frase eu aprendi com a minha esposa, que é psicopedagoga. Em sala você não aprende, você entende. Sabe como é que você aprende? É quando você pega aquele conhecimento e começa a ensinar. Aí você aprende, que ele fica na sua cabeça. Então, se você está achando que você está aprendendo o que eu estou falando, não está aprendendo nada, você está entendendo o que eu estou falando. Você só vai aprender a hora que você transformar isso em estudo bíblico, a hora que você transformar isso em pregação. Aí você não só vai aprender, como o Espírito Santo vai lembrar você daquelas coisas que você, na sua cabeça mesmo, não lembraria. Segunda coisa, mesmo que você não souber todos os detalhes, todas as respostas, mas com essa palestra eu espero que você, pelo menos, se lembre que as respostas existem. Você não precisa ficar em caos. Se algum ateu, algum crítico aparecer amanhã, você pode não saber a resposta, mas você sabe que ela existe. E você sabe onde procurar. E em terceiro, eu reforço aquilo ali. Se você só ouviu o meu sermão e voltou para casa, amanhã você não vai lembrar de mais nada. Mas se você estudar, se você compartilhar com pessoas, você vai aprender. E um dia você vai vir aqui e vai pregar tranquilo. Isso e muito mais. Sem ter diploma de teologia. Vamos continuar agora. E com relação à contradição aparente ali, próximo, em relação à contradição. Em primeiro lugar, olha que interessante, eu quero dar essa pérola para vocês. Eu tenho 2 historiadores romanos que diziam que na época que Jesus nasceu, o mundo estava esperando um Salvador. Olha o que diz nos livros romanos, esse aqui é o próprio Tácito, historiador romano. Muitos, no 1º século, estavam persuadidos de que constava nas antigas escrituras dos sacerdotes que por esse tempo o poder do Oriente se subiria e da Judeia viriam os dominadores do mundo. Olha que interessante, quem está dizendo não é um judeu, nenhum cristão, é um historiador romano. Eles já sabiam que havia uma profecia dizendo que da Judeia viriam os conquistadores do mundo. Interessante que eles colocaram no plural, mas a tradição havia. E olha o que ele diz. Esse texto ambíguo anunciava Vespasiano e Tito, mas a população judaica, como geralmente acontece com a paixão humana, interpretava essa grandeza fatal em seu favor. Vejam, o escritor romano não nega que a profecia era verdadeira. Ele só diz que ela apontava para Vespasiano e Tito, que eles foram destruir Jerusalém e subiram realmente da Judeia. Mas ele diz que era uma profecia verdadeira. Da Judeia subiu o dominador do mundo, e foi Jesus. Olha o outro historiador romano que diz a mesma coisa, Suetônio. Aumentou-se em todo o Oriente a antiga e constante opinião de que estava escrito no destino do mundo que da Judeia viriam, naquele tempo, os dominadores do mundo. Aqui eu tenho uma pista, porque que os magos do Oriente, lá da Pérsia,
vieram para cá e já sabiam que Jesus ia nascer. Não foi pelas 2.030 tardes, manhãs, nem as 70 semanas. As 70 semanas apontam a época do batismo de Jesus, não do nascimento dele. Como é que eles descobriram? Havia profecias que hoje se perderam, que apontavam que o Messias ia nascer na Judéia. E mesmo não judeus já estavam esperando aquilo. Mais um detalhe. Vamos harmonizar o texto de Mateus e Lucas. Em primeiro lugar, eu quero tirar alguns mitos da igreja. Mateus 2, verso 6. Lá não diz que Maria saiu de Belém, de Nazaré, pronta para dar à luz. A gente imagina aquela Maria vindo já com aquelas dores aqui no jumentinho. E é assim que a gente imagina? E descendo com dificuldade, e José correndo, o pessoal batendo a porta. Não, vai embora, não é assim que os desenhos mostram? Não foi nada disso. Lucas, capítulo 2, verso 6, diz: enquanto eles estavam em Belém, é isso mesmo, enquanto eles estavam em Belém, chegou o tempo dele dar à luz. Essa expressão no grego, enquanto estavam, dá a entender que eles já estavam talvez há dias ali, talvez mês. Então, José desceu com ela grávida, mas José não ia ser o idiota de trazer uma mulher grávida, já a ponto de dar à luz, 9 meses, montado no jumento. Ele não ia fazer uma coisa dessa com a esposa dele, a mãe do Salvador. Ela estava grávida, veio, e lá deu o período dos 9 meses. Eles passaram muito tempo ali. Não foi assim que chegou lá, desesperado, acabou de chegar com ela tendo contração e as portas se fechando. O pessoal cria essas coisas que ele lê mais filme, vê mais filme do que lê a Bíblia, né? Na Bíblia diz, enquanto eles estavam lá, chegou o tempo dela dar à luz. Outro detalhe, os magos não foram a uma manjedoura. Pode passar o próximo. Se você ler aquele texto de Mateus, lá fala assim, entrando na casa onde estavam a mulher e o menino, não na manjedoura, não no estábulo, entrando na casa. Então aquelas duas fotos lá estão erradas. Ó. José vindo com Maria já agonizando de dor, e a outra foto errada, os magos chegando no presépio lá. Não é isso que a Bíblia diz. Os magos entraram na casa. E detalhe, não eram 3, nem eram reis. A Bíblia não fala que eram 3 reis magos. Nem falam que eram 3. O pessoal deduz 3 por causa dos presentes. A Bíblia não fala quantos eram. Eram estudiosos, filósofos, Ellen White diz, que vieram da Pérsia. Mais do que isso nós não sabemos. Entenderam os mitos que a gente tira? Então agora harmonizando os dois evangelhos. Eles desceram de Nazaré para Belém por causa do censo. Mas talvez não era obrigado todo mundo descer. Mas José resolvia vir com Maria. Quando chegou em Belém, eles passaram alguns dias ali e estavam morando numa estrebaria. Vou explicar o porquê daqui a pouquinho. Enquanto estavam ali, chegou o tempo de Maria dar à luz. Jesus nasceu. Quando Jesus nasceu, eles levaram Jesus para ser circuncidado. Eles queriam fixar residência em Belém. Depois, levaram Jesus 40 dias ao templo. E voltaram. E Jesus continuou em Belém com a família dele. Foi crescendo. Quando Jesus estava aproximadamente com 2 aninhos de idade, ele já tinha uma casa alugada nessa época, provavelmente alugada. Nessa época, Jesus estava com quase 2 aninhos de idade, é que chegaram os magos. Não foi com Jesus recém-nascido. Como é que eu sei disso? Quando Herodes manda matar as crianças, ele manda com base na informação que os magos tinham a respeito do nascimento de Jesus. E ele manda matar as crianças de que idade para baixo? 2 anos para baixo. Então é porque Jesus já tinha mais ou menos 2 aninhos de idade. Entenderam então a harmonização de Mateus e Lucas? A contradição existe quando a gente fica olhando o filme de televisão. Quando você vai na Bíblia não existe contradição. No filme realmente parece contraditório. Maria sentindo dor para dar à luz, aí dá à luz a Jesus, já saem correndo para o Egito. E como é que deu tempo de ir lá a Jerusalém ainda? Durante 2 anos, Herodes nem percebeu que Jesus estava ali. Herodes foi perceber em torno de 2 aninhos depois de Jesus nascer, aí que os magos chegaram. Ficou claro para a igreja isso aqui? Agora, essa é uma vila da época. Aqui era mais ou menos Belém. Vou mostrar algumas coisas para vocês nesse desenho. Vocês me dão mais 10 minutos? 10, no máximo 15. Não vai mais do que isso, eu garanto. Tá bom? Tranquilos? Não, senão daqui a pouco eu tenho um dormitório. Minha esposa falou assim, você é danado, você sempre faz isso com o pessoal, né? Não, é porque para vocês garantirem que Ellen White falou para não marcar data para a volta de Jesus. Mas para o final do sermão eu posso marcar. Não, porque eu vou contar para vocês, eu vou confessar uma coisa aqui. Me dá uma agonia daqueles sermões assim, 142 maneiras de se tornar um cristão mais fiel. E depois de 4 horas ele está na maneira número 5 ainda, né? Então, quer dizer, onde é que vai parar esse negócio? 10 a 15 minutos. Mas é importante você saber isso aqui.
Olha uma típica vila dos tempos de Jesus. Assim, possivelmente, seria Belém. Estão vendo onde eu estou apontando isso, tem um mousezinho me ajudando aqui. Isso. Ajuda aqui. Sabe o que é isso aqui? Já ouviram falar em torre de vigia? Aqui era a torre de vigia. Aqui que ficava um soldado ou mesmo algum voluntário da vila. Geralmente, isso era um lugar mais alto, vendo se estava para... O que servia essa torre de vigia? Para várias questões. Letra A. Se eles estavam longe de Jerusalém, subia alguém para dali tocar uma corneta para avisar o povo que estava começando a hora do sábado, que em Jerusalém naquela hora estava sendo feito um sacrifício. Quando algum ataque iminente estava chegando, subia também na torre de vigia. Por isso que a Bíblia fala da torre de vigia. Ali também os homens subiam para olhar o tempo, se era para vir chuva, se não viria chuva. Essa era a torre de vigia. Aí era uma rua simples, as casas ficavam apinhadas, como você vê. Aqui era a sinagoga. Aqui era o lugar onde as mulheres lavavam roupa. Às vezes esse chafariz, esse poço, ficava um pouquinho fora da cidade. Por isso que a mulher samaritana veio aqui meio-dia e Jesus encontrou com ela. Aqui ficava geralmente um armazém, lugar onde as pessoas guardavam coisas. E vamos a mais uma informação. Pode passar o próximo? Essa era uma casa dos ricos, evidentemente. Bem diferente da casa dos pobres. Olha como era a casa dos pobres, onde Jesus possivelmente estava. E você vai entender o estábulo. Próximo. Assim era a casa. Isso é chamado de ínsula. As pessoas, às vezes, na vila, a vila era uma casa só. Chamavam de ínsula. Eles construíam esse complexo e alugavam os quartos. E as famílias moravam. Pedro era dono de uma ínsula. Jesus possivelmente morou num dos quartos da casa de Pedro. Então, estão vendo aqui que tem vários cômodos? As pessoas moravam, várias famílias. E tinha um pátio comunitário aqui para todo mundo. Aqui do lado de fora, ficava o lugar onde eles pressavam a uva ou a azeitona para fazer azeite, para fazer vinho. Mais um. Aí vamos ver a prensa da uva. Aqui, ó, do lado de fora. Os homens amassavam, ela escorria aqui, e assim fazia o vinho. Esse era o lagar. Por isso no Apocalipse fala assim, que ele, o lagar da ira de Deus, Deus está pisando as uvas e suja a roupa dele de sangue. E aquele sangue de Apocalipse lá, que fala o sangue que está na veste de Jesus, não é o sangue que ele derramou na cruz, é o sangue dos ímpios. É como se ele tivesse vindo esmagar a morte, o inimigo, o diabo. Essa é a figura que o Apocalipse traz. O lagar da ira de Deus. Próximo. E a estrebaria? Por que fala na Bíblia assim, e deu à luz numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria? Essa palavra hospedaria, em grego, katalumati, significa literalmente um aposento para hóspedes. Não era um hotel, como você imagina, não. Não era um hotel. Lembra que eu falei da ínsula, que eles alugavam vários quartos? Os quartos já estavam todos alugados. Então, quando estava alugado, muita gente ia ficar mesmo no porão e dividir lugar com os animais ali. Isso era normal. Mostra a próxima, por favor. Aqui você tem uma outra ínsula. Ó. As famílias aqui, e aqui ficava um cômodo só para os animais. Então, José alugou esse pedacinho aqui. Ou quem sabe, o dono até emprestou pela situação de Maria grávida. Todos os quartos estavam alugados. Então não foi uma questão assim de estamos batendo a porta lá e desesperado, a chuva caindo. O pessoal imagina assim. Não, era uma situação normal. As pessoas eram muito simples. Naquele tempo não tinha como nós imaginamos cômodos. A casa tinha um cômodo só. As famílias dormiam, faziam refeição, cozinhavam lá de fora. Era normal. 90% da população era assim. Você tinha os ricos e os pobres. Não tinha o que a gente chama de classe média. Era normal para todo mundo isso aqui. O pessoal dormia no chão, virava a esteira, levava a esteira, sabe o que era o lugar de dormir? Era a próprio manto que ele trazia consigo. Por isso Jesus falou assim, se alguém te obrigar a tomar uma capa, né, quem tiver duas capas, dê uma para o outro, e não tome a capa do outro, porque a capa é o que ele usava de noite para dormir. Era normal isso aqui. Então eles ficaram ali num lugar onde estavam os animais, e José ficou ali vários dias, dormindo no chão, isso era normal. E por que usou a manjedoura? Pode passar o próximo. A manjedoura não era daquele jeitinho lá, não. De madeira, cruzadinho. Ela era de pedra. As manjedouras do primeiro século eram de pedra. Chama-se manjedoura por causa da palavra manjar, onde você coloca a comida dos animais. Então era um lugar ótimo. Maria pegou, forrou ali talvez com palha, colocou os panos, e Jesus nasceu. Talvez Maria foi ajudada por alguma das parteiras da vila. Jesus nasceu num lugar extremamente humilde. O mais humilde, ele nem estava nos quartos alugados. Mas Jesus estava numa situação comum de muitas outras
pessoas. Não precisamos aumentar o romance para torná-lo mais emotivo. Próximo. Aqui eu tenho uma outra manjedoura, normal. Aqui tem um buraco. Colocava e ali Jesus nasceu. Próximo slide. Agora, curioso que eu quero fazer uma outra pergunta para vocês. Zacarias e Isabel não eram parentes de Maria? Moravam pertinho dali. Por que José não foi ficar na casa deles? E mais, eu sou obrigado a admitir uma coisa com os historiadores. O governo romano não exigia que toda a família viesse para o censo, bastava um. Por que José trouxe Maria grávida? Por quê? Só para ela não ficar sozinha? Está certa, está indo certa. Mas é só para não ficar sozinha? Será que eles não tinham parentes lá em Nazaré? Não tinha ninguém que podia ficar com ela? Imagina bem, está certa a sua resposta, viu? Para ela não ficar sozinha. Só que tem um pouquinho mais do que isso. Mas deixa eu complicar um pouquinho. O que é pior? Você pegar uma mulher grávida e levá-la no lombo de um animal, uma viagem perigosa, ou pedir um vizinho para tomar conta dela enquanto você está fora? É pior levá-la. Será que eles não tinham lá em Nazaré ninguém que pudesse ajudar Maria, um parente, uma mãe, alguém que pudesse ficar com ela? Ninguém. Por que ele foi para lá? E outra, por que não procurou a casa de Isabel e Zacarias? Por que foram ficar ali alugando o estábulo? Mesmo que era normal isso, mas não tinha um lugar mais confortável? Por quê? Será que Isabel e Maria vão negar recebê-los? Se José era de Belém, ele deveria ter parentes ali. Não tinha nenhum parente para recebê-los? Por quê? Eu tenho uma hipótese. Pode passar o próximo. Essa é a cidade de Nazaré. Pelo tempo que eu acho que eles ficaram ali, lembra que eu falei que eles ficaram em torno de 2 anos? Se fosse só o censo, acabou o censo, aqui é Nazaré. Mas eu quero dizer que eles saíram daqui e foram para Belém. Quanto tempo mais ou menos eles ficaram em Belém? 2 anos. E depois nem continuaram na hospedaria, porque na estrebaria. Porque quando os magos chegaram, onde é que nós lemos em Lucas? Na casa. Então alugou a casa. Ele conseguiu um lugar lá na ínsula. Por que ele não voltou imediatamente para Nazaré? Eu tenho uma hipótese. Eles queriam fixar a residência ali em Belém. E por quê? Nazaré era uma vila pequena. Sabe qual é o tamanho da população de Nazaré no tempo de Jesus? De 300 a 500 habitantes. Todo mundo conhecia todo mundo. Sabe qual era possivelmente a idade de Maria? 13 a 16 anos. Era a idade com a qual as meninas se casavam. A menina se casava depois da primeira menstruação. Não vamos copiar isso hoje, menininhas. Eu não estou incentivando você a ficar namorando nova, viu? Cuidado com isso. Na época também um homem tinha 2 mulheres. Vai deixar seu namorado ter 2? Não, né? Então nem tudo da época bíblica é para copiar. Tá bom? Não, tem gente que quer copiar só alguma coisa que lhe interessa. Um dia chegou uma menina e falou assim, mas Davi dançou, então eu posso dançar também. Eu falei, tá, ele tinha várias mulheres, vai deixar o seu marido também ter várias esposas? Tá bom, quer imitar tudo da época de Jesus? Eles vinham em jumento, não era em carro. Então, cuidado, nem tudo é para imitar. Uma vez alguém querendo ridicularizar, falou o seguinte, porque eu sou vegetariano, né? Pastor, cá para nós, Jesus comeu um peixinho, né? Eu falei, tá, e também foi crucificado, nem por isso é você. Não imitemos tudo, tá bom? Viu, meninas? Curta cada fase da sua vida. Época de brincar é época de brincar. Há tempo para tudo. Mas naquele tempo era diferente. Mulher também não podia ler nem escrever, não ia para a escola. 13 anos, realmente era casar, fazer o quê? O pai preparava para casar. E havia um problema. Você já leu na Bíblia que Jesus tinha irmãos? Já leu isso na Bíblia? Jesus tinha... Não leu? Vamos ler rapidinho então. Só isso aqui, a última passagem. Olha aqui. Abra a Bíblia rapidinho aqui em Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13, versículo 55. Não é este, olha quando ele voltou para Nazaré, que o pessoal o rejeitou. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? Então Jesus tinha pelo menos quantos irmãos? Eu acho que era mais. Pelo menos 6. Porque ele tinha 4 homens, e fala irmãs no plural, no mínimo 2. Quem eram os irmãos de Jesus? Vou resumir para vocês. Não eram filhos de Maria. Ellen White diz isso. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, ele teve que confiar Maria a João, o discípulo amado. Se ela tivesse outros filhos,
Tá certo? Segundo, Jesus era o filho mais velho, porque a Bíblia fala que ele era o primogênito de Maria, e ela estava virgem quando ele nasceu. Aqueles irmãos não podiam, então, ser por parte de mãe, senão eles seriam mais novos que Jesus. E jamais um irmão mais novo levantaria a voz para o primogênito. O primogênito é o que substituiu o pai. E eles não gostam de Jesus, maltratam Jesus, então eles, obviamente, eram mais velhos que Jesus. Se eram mais velhos, não eram filhos de Maria, o que a gente deduz? Tem uma antiga tradição do 2º século que nos esclarece que José foi casado 2 vezes. Ele teve uma mulher, ficou viúvo, e depois que ele ficou viúvo, essa mulher tinha filhos e filhas, pela lei, aquela lei do levirato, que você casa com um parente da pessoa, ele casou-se então com Maria, que era uma parente da mulher que tinha morrido. E Maria então ficou como madrasta. E Maria talvez tinha enteados quase da idade dela. Agora, para piorar a história. Até hoje, você sabe que a relação de padrasto ou madrasta e enteado já não, nem sempre é boa. Naquele tempo também não. Eu sei que há louváveis exceções. Tem muitos padrastos que são verdadeiros pais. Mas você sabe que, como regra, a palavra padrasto e madrasta já, naquele tempo também. E com um agravante. Sabe como é que era o casamento naquela época? O homem primeiro fazia a proposta do casamento. O pai casava os dois, era como se fosse um noivado. Ele estava casado no papel, mas não de fato. Ele saía para trabalhar, para levantar o dote. Depois que ele trabalhava levantando o dote, ele voltava, aí tinha a cerimônia de casamento. Nesse dia, sabe o que acontecia? Na primeira relação dos dois, a moça tinha que entregar para o pai o pano sujo de sangue, mostrando que ela realmente era virgem. Como fazem os ciganos até hoje. Se o rapaz descobrisse que ela não era virgem, a família toda ficava humilhada e aquela moça podia ser apedrejada ou expulsa. José casou com Maria, apenas no papel, como o costume da época, o noivado, vamos dizer assim, mas não podia dormir com ela. Ele foi trabalhar para levantar o quê? O dote. Nesse meio tempo, ela aparece grávida. Quem acreditou na história do anjo? Ninguém. Imagine a situação de Maria. Deus pede coisas estranhas para a gente, não é? Uma menina de 13 a 15 anos, numa época que apedrejavam as meninas, você está grávida e é virgem. Mas quem vai acreditar, Senhor? Você está grávida. Maria falou assim, eu não aceito, o Senhor tem que dar uma prova, senão você é apedrejado. Foi isso que ela falou? Cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Olha em que situação Jesus nasceu. Por isso que José teve que tirar Maria de lá e trazer para Belém. E nem procurou os parentes. Porque ele estava sabendo que ninguém ia acreditar naquela história. Jesus nasceu numa verdadeira humilhação e com desconfiança. Para terminar, mais um aqui. Filipenses 2, 5 a 11. Eu quero terminar lendo esse texto com vocês. Entenderam agora o que significou Jesus vir? E o que é pior, se você ler a vida de Jesus todinha, você vai ver que os irmãos de Jesus uma vez tentaram até matá-lo. Uma vez eles tentaram matá-lo. Alguns desses irmãos só se converteram depois que Jesus ressuscitou. Tiago foi um deles. Os outros a gente nem sabe se converteram. Os da própria casa o rejeitaram. Voltava e era rejeitado. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11, para terminar. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem. Então veja bem, no céu Jesus já se esvaziou. De que maneira? Porque ele já aparece ali como o arcanjo Miguel. Depois ele se esvazia mais ainda. Aparece em forma de ser humano. E depois ele se esvazia mais ainda, porque além de aparecer em forma humana, o que diz o verso 8? Se humilha, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Desceu mais ainda. Aí alguém pode falar, tudo bem, mas depois ele recuperou tudo e foi para o céu, né? Aí que tem um detalhe. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira depois da sua ressurreição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Os que não aceitam a divindade de Jesus pegam estes e outros textos para mostrar o seguinte: se Jesus é Deus,
Por que no céu o Pai tem que lhe dar um nome superior ao dos anjos? Entenderam a pergunta dos que não aceitam a divindade de Jesus? Se ele é Deus, por que o Pai tem que dar um nome superior ao dos anjos? Por que o Pai tem que o exaltar no céu se ele já é Deus? Aí que está o detalhe. Quando Cristo assumiu a nossa natureza humana, já foi uma humilhação muito grande. Mas Ellen White nos dá uma pista. Quando ele voltou para o céu, ele não largou a natureza humana. Ele ficou para sempre com ela. Sabia disso? Jesus nunca mais vai voltar a ser o que era. E antes que alguém mal interprete o que eu estou dizendo, eu não estou declarando aqui que Jesus perdeu a divindade dele. Jesus não perdeu os dons dele. Jesus não perdeu a onipresença nem a onisciência dele. Não, mas se ele não perdeu, pastor, como é que ele faz? É um mistério. Mas uma coisa eu sei. Se eu tenho meu carro e um dia você me ver subindo a pé, você fala, pastor, você tem o carro, você é obrigado a vir de carro. Não. Se eu sou obrigado a vir de carro porque eu tenho um carro, quem é dono de quem? É o carro que é meu dono. Eu não sou eu que sou dono do carro. Eu posso deixar o meu carro na garagem porque eu quero ter o prazer de caminhar com você. Jesus, de certa forma, deixou para sempre aquela forma gloriosa e assumiu para todo sempre um corpo humano por amor de você. Eu não preciso me tornar cego, mas eu posso fechar o meu olho para sempre. Eu me virei cego? Sim e não, porque eu não perdi a minha capacidade de ver, mas voluntariamente resolvi limitar a minha possibilidade. A Sr. White só diz que Jesus hoje se torna onipresente pela ação do Espírito Santo. Como é isso? Não me peço explicação. Mas eu sei de uma coisa. Por isso que eu coloquei a foto de um aquário ali. Philip Yancey conta que ele tinha um aquário em sua casa, um aquário de peixes ornamentais marítimos. E é muito difícil cuidar de um aquário desse. E toda vez que ele chegava no aquário, era caro. Os peixes fugiam dele. Os peixes tinham medo dele. Parecia um trovão. Quando ele falava peixinhos, ele batia assim no vidro, todos corriam. Quando ele ia trocar a água para limpar, era um suplício. Todos os peixes fugiam. E ele ficava angustiado, que falava, eu amo esses peixes. Eu queria que eles soubessem quanto eu os amo. E ele um dia pensou, como é que eu posso explicar para esses peixes o quanto eu os amo? O meu mais leve sussurro dá medo neles. Eu sou um Deus para eles. E ele entendeu. A única forma seria se eu me tornasse um peixe. Eu seria igualzinho a eles. Eles não mais correriam de mim. E eu podia dizer para eles o que eu sinto por eles. Mas me tornando um peixe, eu vou estar tão igual que eu corro o risco de ser rejeitado. Entendeu o que Jesus fez? Ele se tornou um de nós. E mostra essa série de slides que eu quero ver agora. Olha o tamanho do universo. Olha a Terra, Vênus. Mas essa é a Terra comparada a Vênus. Imagina a Terra comparada, pode o próximo, a Saturno. A Terra já diminui bastante. Aqui está a Terra. Isso é só no nosso sistema solar. Agora Saturno ficou grande, né? E Júpiter também. Agora vamos comparar mais. Olha o Sol comparado a Júpiter e a Saturno. Olha o Sol. A Terra nem dá para ver mais. Esse é o Sol. Mas estão achando o Sol grande? Vamos outro. Olha como seria a estrela Arcturus comparada ao Sol. Não dá nem para mostrar mais a Terra. Estão achando grande? Próximo. Olha a estrela de Betelgeuse comparada a Arcturus. Ou Antares, como diz em português. Olha aqui. E vocês estão achando Betelgeuse grande? Só na Via Láctea tem 200 bilhões de estrelas. E sabe quantas galáxias igual a Via Láctea existem no universo? 200 bilhões. 200 bilhões. 200 bilhões de galáxias, cada uma contendo cerca de 200 bilhões de estrelas. Nessa proporção aí. E eu nem coloquei o ser humano, eu comecei com a Terra. Imagina o que é um Deus maior do que o universo, ficando para sempre
retido voluntariamente a um corpo humano. Ele não está preso a um corpo humano porque ele perdeu alguma coisa. É pior. Ele está preso porque ele voluntariamente aceitou morrer por mim e por você.